Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui diretamente da redação do Diário da Manhã e o DMTV traz para você mais um capítulo sobre o debate da última mesa redonda que nós tivemos no DMTV sobre o tema Imprensa vítima ou protagonista da intolerância a respeito dos últimos acontecimentos na França. E para falar sobre o assunto hoje, nós vamos conversar com o padre Rafael Magu, ele que é pároco da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa Antioquina, daqui de Goiânia. É um prazer recebê-lo aqui, padre. Tudo bom? É um prazer estar novamente com vocês, mas em um tema que influi em toda a sociedade, em todo o mundo. Eu leía um artigo que dizia França está de luto. Eu acho que hoje o mundo está de luto, e porque o mundo está de luto porque inclusive está dividindo as pessoas em je suis Charlie ou je ne suis pas Charlie. Em realidade é ou sou ou não sou, não? E isto é um tema muito mais profundo que ser ou não ser ou poner-se de um lado. Temos que ver de vários ângulos e analisá-lo muito mais profundamente, porque é um tema que influi e vai influir en los años que vienen en muchas decisiones, até políticas mundiales, sí. Porque nós vimos 1000 años depois as consequências das cruzadas, que até agora estamos falando, e tem também suas duas visões, aquele que tentou resgatar lo sacro, lo santo, e aquele que era impuro. E hoje estamos quase também em lo mesmo. O sea, aquele que ataca e aquele que é defendido, ¿sí? E em realidade é o que falou também Leonardo Boff por meio de pensador John Denton, que dizia: a morte de cada pessoa me diminui. E me diminui por quê? Porque eu sou parte de uma humanidade, eu sou desta humanidade. Então, o que está acontecendo em França, em Síria, no Líbano, em Iraque e em tantos outros países, claro que me influi, porque eu sou um ser humano e tenho sentimentos. E eu acho que isso é o mais importante que está acontecendo. Estão mexendo com os sentimentos das pessoas, que é o mais caro que temos. Aquele sentimento da livre expressão e aquele sentimento del que se sente ofendido. Temos que ter essas dois análises, porque para aquele que se expressa desde seu conceito ocidental, ele expressa o que sente, diz o que pensa, mas nós também temos que pensar na outra pessoa. Por exemplo, no muçulmano, pintar a imagem de Mahoma, já pintarla, não de um jeito como caricatura ou algo, sino de outro jeito. Só pintá-lo já é uma ofensa, porque é uma proibição. Então, para o muçulmano tradicionalista é uma ofensa. Agora, isso não justifica o outro, mas é o que estamos falando, Alex, na prévia, antes de falar aqui ao público, e que eu lo transmito tal qual como eu penso. Se nós temos em Brasil uma paixão por o futebol, eu quero que o que está escutando-nos se imagine, em plena torcida de São Paulo, eu sou corintiano e grito Corinthians, viva Corinthians. O que acontece comigo? Quem nesse momento vai pensar? Ninguém pensa, age por la paixão, age por el sentimento. Imagina estas pessoas que não são religiosas e que têm outras intenções e que usam a religião por esse sentimento de ofensa que sentiram. Ainda mais. Sim. Você deu o exemplo da torcida adversária movida pela paixão. Um torcedor cai lá no meio da torcida do São Paulo, grita Corinthians, logicamente que ele vai ser linchado e provavelmente vai ser morto. Exato. No caso do que aconteceu na França, o senhor morou muitos anos no Líbano, né? O senhor é licenciado em teologia no Líbano, ou seja, o senhor conviveu muitos anos entre os muçulmanos, o senhor entende muito bem, o senhor é um especialista, até diria, da cultura muçulmana. Como é que funciona basicamente esse tipo de representação
de intolerância para os muçulmanos, a ação dos dois irmãos representa uma parte do idealismo muçulmano, ou isso não representa em absolutamente nada, simplesmente são pessoas que agem por impulso, representa a ideologia deles, mas eles não acreditam nessa violência? Representa o sentimento deles, de bronca, ¿sí? De impotência, porque a pessoa mais cara para eles está sendo humilhada, mas não representa a ação, ok? O ato de matar não representa o sentimento, sim? Mas porque eles eram movidos pelo sentimento. Pelo sentimento de ofensa. É uma ofensa para os muçulmanos, uma ofensa muito grande. E desde o Oriente, eu sempre explico isto, porque inclusive a religião mesma desde o Oriente, eu posso chegar a dizer que quase não existe a dicotomia, sim? De isso, a religião entra no dia a dia, em alimento, nas comidas dia a dia, em los complementos. Por exemplo, aqui uno entra e diz, hoje, na cultura árabe, uno entra dizendo a paz esteja convosco, e a outra pessoa responde que a paz do Senhor te acompanhe. Ou seja, muitos complementos diários se inclui a presença de Deus em meio. Ou seja, eu acho que ainda não chegou no Oriente a secularização que temos nós no Ocidente. Um dos grandes desafios que nós temos no Oriente é a vanidade, o vano, não? Fazer que a religião seja algo vano, algo comum, algo light. Para eles é muito mais prioritário a religião que qualquer outra coisa. Religião, cultura e política, tudo está misturado. Nós temos em Líbano até hoje 18 confissões religiosas. As confissões religiosas, seus diputados correspondem, sendo democrática, correspondem a religiões determinadas, porque a religião está envolvida na política e a política na religião. Temos, até agora, em Líbano, por exemplo, é o único país do Meio Oriente que o presidente tem que ser cristão, por Constituição. E olha, hoje o problema que tem no Líbano mesmo, que não tem presidente, porque não se colocam de acordo entre as autoridades mesmas cristãs, porque os cristãos têm que escolher qual vai ser seu candidato. E a maioria lá hoje, a maioria são muçulmanos, mas respeitam a Constituição, que foi em sua origem, a maioria eram cristãos. Hoje, a maioria, por quê? Porque depois da guerra de los 70, os cristãos, a maioria, emigraram. Nós, em Brasil, temos mais de 10 milhões de origem libanesa, em donde mais de 80% disso são cristãos. Em Líbano, hoje, fora do Líbano, temos mais cristãos que dentro do Líbano. A população do Líbano hoje chega a 5 milhões. Fora do Líbano é muito mais. Bom, os cartunistas, a Charlie, ela com as suas charges, eles atacavam não só os muçulmanos, como também os cristãos. O senhor, como um padre cristão, e diante da ciência do que representa aquela ofensa, muito bem, por ter morado muito tempo junto com os muçulmanos, convido com eles e conhecendo a cultura, e vendo o tamanho da ofensa, do que eles representavam, da caricatura que eles faziam, o que isso representava para os muçulmanos. Depois de tudo isso acontecido, a tragédia, e agora se discute muito sobre essa questão da mídia ser vítima ou protagonista da intolerância. O senhor, na atual conjuntura, o senhor é Charlie ou não é Charlie? Eu sou Padre Rafael. Eu não sou nem jesuí, nem je ne suis pas. Por quê? Porque neste momento eu acho que hay que ser muito profundos, muito prudentes, porque a prudência e a sabedoria é o que nos vai levar a voltar a entrar em comunhão com a humanidade toda. Para entrar, ou seja, nós temos que pensar no seguinte: nenhum extremista é bom, porque você não pode dialogar com eles. Com quem vai dialogar? É o problema hoje de Síria. Originalmente, você tinha o governo, o regime, com o qual o Senhor podia falar com ele,
y los que no eran del régimen. Los que no eran del régimen eran los fundamentalistas, que desde Occidente se ayudó, se apoyó. Hoy se dieron cuenta cuáles eran las consecuencias de ese apoyo, ¿sí? Y el apoyo es, ¿cuáles son las consecuencias? La consecuencia es frenar un poco, no incentivar esto. Por ejemplo, el nuevo número de que Mahoma o Muhammad llora, voltar a mexer con algo que a longo prazo o a corto prazo va a trazer consequências negativas, ¿sí? Negativas porque o Señor no está falando con pessoas que tienen una visión só desde la visión que nós escribimos, que expresar y por medio de una caricatura expresar un pensamiento, una mensaje. Eles ficam en la imagen misma, no van a la tercera dimensión. Nós estamos falando de lo que eu soy eu, lo que está enfrente y lo que está detrás, o sea, o visível de esa imagen me leva a lo invisible, ¿sí? En este caso, nós estamos falando con pessoas que tienen duas visiones, eu y lo que tengo enfrente, y lo que tengo enfrente es una ofensa. Entonces, ¿por qué fomentar esa ofensa? Esa es la pregunta que eu faço. Si ya sabemos que troce negativo, temos que frenar, fazer outras coisas que nós podemos fazer livremente. Eu acho que toda expressão tem que ter seu limite, ok? Não chegar à humilhação de outras pessoas, porque isso é ataque contra ataque, e não termina mais. E entramos em outra guerra, pior que as cruzadas. Dá uns exemplos aqui. O senhor acabou de falar sobre essa coisa do respeito e os limites nessas publicações, ou seja, na imprensa, seja como for. O respeito, acima de tudo, das suas culturas. Aqui nós temos uma das charges famosas, né? A primeira charge em que se diz se Maomé voltasse, pontinho, tá aí Maomé dizendo: eu sou profeta, idiota, e o outro: cale-se, infiel, grita o radical. Por si só, já é uma grande ofensa por estar representando a figura do Maomé. E ainda representa ele de uma forma muito humilhante. Sim. Né? Dentro de um país em que aproximadamente 10% da população é muçulmana. Sim. No último censo, acho que 6,5 milhões de franceses são de origem muçulmana. Sim. Então, o senhor acredita que Charlie deve repensar as suas publicações, o seu modo de tratar esse tipo de humor? Eu acho que Charlie deve repensar, porque ele, se diz ser respeito por los demás, são mais de 6,5 milhões de pessoas que estão conviviendo com eles, e que para eles isso é uma humilhação. Eu acho que tem que repensar, e nós temos que tomar consciência, ciência, de que não criar nada que produza violência. Hoje o mundo em geral, Alex, está em um estado de violência, porque está em um estado de injustiça social, está em um estado de discriminação, está em um estado de desigualdade e a vezes até exclusão social, política, religiosa. Então, por que fomentar algo que ainda denegra mais ao ser humano? Nós temos que levantar a dignidade das pessoas, ¿sí? Não humilhar as pessoas. E eu acho que isso, como outras imagens, humilham a essas pessoas, ¿sí? Que se sentem tocadas sentimentalmente, que mexeram com o que mais eles amam, que é su profeta. E outra coisa, para nós, por exemplo, os cristãos, a Bíblia, que é a Bíblia? Palavra acerca de Deus, correto? Para que vocês tenham uma ideia do que Mahoma é para eles. Para os muçulmanes, o Corão, que é o livro quase equivalente, podemos dizer, que é o livro de base, de alicerce deles, não é palavra acerca de Deus, é palavra de Deus. E quem é o que relatou e escreveu essas palavras de Deus? Deus lhe falou diretamente a Muhammad. Ou seja, na prática, Muhammad é um Deus, quase. Profeta, não? É um profeta, mas quase como um Deus. Por quê? Porque ele expressa a palavra de Deus mesmo. Para nós, que decimos?
Evangelio segundo San Mateo, segundo San Lucas, el Corán para ellos es palabra de Dios mismo. ¿Y quién fue el responsable de eso? Mahoma. O sea, en la práctica para ellos están humillando al Dios mismo de ellos, que es un profeta, mas aquele que transmitiu a palavra de Deus. Como combater a intolerância? Como a humanidade tem que ser trabalhada a partir de um episódio como esse para se extinguir a intolerância? Há possibilidade de extinguir a intolerância religiosa, principalmente quando se fala nas diferenças entre o Ocidente e o Oriente? Sim, se pode, mas começando com um diálogo. Um diálogo, respeito, sim? E colocando a cada um em seu lugar. Pode. Se houve tolerância, quantos anos viveram juntos muçulmanos e cristãos e não havia problema? ¿Me entende como é? Mas agora, se você fomenta algo que... Aqui é como um matrimônio. Se você quer a unidade, você fomenta o que une a pessoa. Você quer a divisão, você fomenta o que os divide. Nós, que queremos fazer? Fomentar o que divide a humanidade ou fomentar o que une? Como Francia sale de esto, teniendo un 10% de la población ya adentro? Esa es la pregunta que se quiere hacer. Porque ya no eran tratados en Francia como de igual a igual. Imagina ahora, ¿cómo va a ser ahora? El que ve un cristiano, un musulmán ahí va así. Porque, olha, la coincidencia. ¿Qué es lo que más fue horror para la población hoy? Del acto del 18, de los 12 muertos, cuando él ya subía al carro, voltó del carro y mató a una persona. Esa persona que era musulmana, era policía, mas de origen musulmán. Él no estaba pensando que estaba matando a un musulmán, estaba matando a un policía. E como é o mensagem? Matou um muçulmano sem saber. Muito bem. Padre, eu queria demais agradecer a sua participação aqui. E, para encerrar, eu gostaria que o senhor falasse para os nossos amigos internautas, para aqueles que estão assistindo agora, e o Padre Rafael é um padre, é um pároco da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Eu queria que o senhor explicasse, resumidamente, para os nossos internautas, a diferença da Igreja Católica Apostólica Romana, de predominantemente da cultura brasileira, onde os brasileiros conhecem mais. Qual que é basicamente a diferença entre a Católica Apostólica Ortodoxa e a Romana? Originalmente, É a mesma. somos igrejas que nascimos juntos, irmãos, porque havia 5 grandes comunidades: Roma, Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Constantinopla. Até o ano 1054 caminaram juntas. Em 1054 Roma se separou das outras 4. As outras 4 evangelizaram em Oriente e os países eslavos, e Roma em Ocidente. Originalmente a diferença fundamental é um tema de cultura, cultural. E cultural também vem de culto, a forma de expressar nossas divinas liturgias, nossas orações, nossas imagens, las celebraciones nossas, que são de rito bizantino, mas também que isso, como eu sempre digo, a diferença nossa hoje é o que fala também o Concílio Vaticano II. Em vez de ser um elemento que nos afasta, é um elemento que enriquece as 2 culturas, porque é um momento de globalização, de intercâmbio de dones, não? Outra das diferenças é que o povo pode ver a simples vista é que na Igreja Ortodoxa uma pessoa casada pode chegar a ser sacerdote, como no caso eu, que sou sacerdote casado e tenho 2 filhos. Na Igreja Ortodoxa, o patriarca não tem a infalibilidade, como tem na Igreja Católica Romana o Papa. A máxima autoridade nossa é o Santo Sínodo. O patriarca é o presidente do Santo Sínodo. Funciona um pouco assim como na Assembleia de Diputados, ¿sí? Donde el presidente expresa lo que los demás deciden. Lo mismo caso na igreja nossa. A infalibilidade está no conjunto, não em uma pessoa. Bom, nossa entrevista fica por aqui. Padre, gostaria demais de agradecer a sua participação aqui no nosso programa e colocar o ponto de vista
do seu conhecimento, da sua experiência e deixar o espaço aberto para que o senhor volte outras vezes para tratar de outros assuntos polêmicos, enfim, de outros assuntos para esclarecer e para ajudar o nosso internauta a enriquecer o seu saber. San Juan Crisóstomo decía que no hay cosa más maravillosa que sentirse útil. Y nosotros estamos para eso, para servir. En este caso, espero que nuestra experiencia, nuestro diálogo, nuestra mensaje de hoy sirva para humanizar más a nuestros hermanos, sabiendo siempre que até Deus mismo, para el concepto cristiano, Él se fez humano para enseñarnos cómo ser divinos. Entonces, ese es el camino. Nós precisamos de humanizar más nuestra cultura, nuestra sociedad. Lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Dejar de lado a cultura del descartável. Pasamos a ser números, como decíamos, pasamos a ser o parte de o en contra de. Y nós temos que ser a favor de. Todos juntos, unirnos para hacer un mundo más justo, más solidario y vivir en paz. O patriarca Ignacio decía siempre, nós no nacimos para morir, nacimos para viver. No nacimos para sobreviver, para viver mejor. Y esa es nuestra finalidad en este mundo. Cómo uno puede ayudar a otro, desde su cultura hasta de su religión. La religión nunca fue un obstáculo de convivencia. Pelo contrario, a religión, si uno vive su religión, es un medio para estar más perto de Dios. Y si está más perto de Dios, va a estar más perto de su hermano. La religión que divide é uma religião humana, a religião que une é uma religião divina. Bom, e é com essa mensagem que nós terminamos o programa de hoje. Mais uma vez, obrigado, Padre Rafael Magu, ele que é pároco da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquina. Obrigado, fica por aí, até o próximo programa, tchau.